Olá, viva a plenitude! Você já viu vários aspectos da saúde, vários hábitos que nós temos que ajudam e outros que não ajudam. Nesse momento aqui eu convido você para refletir sobre a irregularidade no comer. O que significa isso? Não ter horário, né? As pessoas que comem a todo momento. Eu convido você a refletir em alguns pensamentos. Lembrando que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como diz a palavra sagrada. Bom, pensando nessa questão da irregularidade, olha alguns pensamentos muito importantes. Conselhos sobre regime alimentar, página 179, olha o que diz. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. Se se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para o novo encargo, pois não dispôs ainda o alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para o novo trabalho. Assim é sobrecarregado o organismo, tampouco devem ser retardadas as refeições. O ideal era ter um horário para o jejum, o horário para o almoço, o horário para o jantar. Lógico que às vezes a correria da vida faz a gente tomar outros caminhos, mudar um pouco o horário, mas o intervalo, esse sim é importante. Olha o que diz ainda na página 175. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Daí ser uma perniciosíssima violação das leis de saúde o comer irregularmente entre as refeições. Olha, essa passagem aqui ela chama atenção porque olha o que diz. Perniciosíssima violação das leis de saúde, comer irregularmente. Então é algo muito grave comer de maneira irregular. Parece tão simples, né? Que diferença faz eu comer alguma coisinha entre as refeições? Perniciosíssima violação das leis de saúde. Cuide com isso. E olha, ainda Conselhos sobre Regime Alimentar, página 180, diz assim: fico atônita ao saber que depois de todo o esclarecimento que tem sido dado nesta instituição, muitos de vós comam entre as refeições. Não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre vossas refeições regulares. Então não deveríamos comer, né? E olha, esse texto ainda diz, muitos comem a toda hora. Resultado, a mente fica obscurecida. Gente, ninguém quer uma mente obscurecida. Esse é o resultado, lembra? A nossa natureza é afetada. E na página 174 e 175, diz assim, olha, pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. Esse é o intervalo da refeição. E na página 179 diz, tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida até a próxima refeição. Será que a gente consegue ficar sem comer entre as refeições? Alguns costumam usar coffee break, né? No meio da manhã, come alguma coisa, no meio da tarde, mas não é o melhor, não é saudável para você. Pensa nisso. A irregularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa alguma deve comer entre elas, nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. Gente, nem frutas. Então, nada entre as refeições é nada, né? A gente, mas é só uma frutinha e tal. Nada entre as refeições. Esse é o ideal. E olha que interessante, aqui são descritas nessa tabela 5 pessoas, cada uma comendo algo diferente, né? Imagine assim, olha. Uma pessoa toma o seu lanche normal e depois de 2 horas toma uma casquinha de sorvete. Então, ela vai ter resíduo no estômago depois de 6 horas. A pessoa número 2 também toma a refeição e depois de 2 horas toma um sanduíche de castanha e manteiga. Ela vai ficar com resíduo no estômago depois de 9 horas. Outra pessoa, depois de 2 horas, toma uma torta com um copo de leite.
ela vai ter resíduos no estômago depois de 9 horas. Outra pessoa toma sua refeição e depois de 2 horas come meia fatia de pão com manteiga a cada meia hora. Então está sempre, quer dizer, meia hora da refeição matutina no estômago, 9 horas depois ainda tem resíduos. E a pessoa número 5, depois que tomou a refeição, 2 horas depois, come um pedaço de chocolate cremoso, 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde. Parte da refeição da manhã no estômago depois de 32 horas. Gente, o estômago precisa descansar. Essa é a questão. E sabe que quando o estômago começa a receber muita refeição, o estômago pode se distender um pouco para acomodar cada vez mais quantidades de alimentos. E a irregularidade no comer traz ainda algumas coisas, né? Olha o que diz aí na página 167, Conselhos sobre Regime Alimentar. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. O alimento não pode ser convertido em sangue bom. Essa é uma das consequências de se comer de maneira irregular. Por quê? Veja, há um sobrepeso, né? Há um sobrepeso e obesidade, redução da tolerância à glicose, aumento do diabetes. Está ali, ó, agravamento da arteriosclerose, redução de água e proteína corpórea. Tudo isso são os efeitos de se comer fora de óleo. Ellen White ainda diz que o estômago se torna como uma fornalha incandescente, fermentando e apodrecendo tudo que está nele. Nós precisamos cuidar muito disso. Nos intervalos, água. Use água. Tá? E água está aí em abundância, Use, lógico, procurar água de boa qualidade, às vezes não é fácil, mas use água. Não é? 1h30 depois da refeição, 15 minutos antes da refeição é o tempo de se tomar água, e nós precisamos de bastante água. E agora, alguns podem perguntar assim, escuta, e a questão do suco? Suco, será que eu poderia tomar suco? Veja você que a questão do suco, nós já falamos em outro momento a questão do suco. O problema do suco é que a questão ele é concentrado, muita caloria. Se você fosse chupar uma laranja, por exemplo, quantas laranjas você chuparia? Agora, fazendo um suco, quantas laranjas você usa? E sem falar que o suco, ele é uma refeição. Se você gosta de suco, quer tomar suco, quem sabe usa na 3ª refeição do dia. Toma um suco com umas torradas, tá pronto, tá certo? Entre as refeições, água. Que Deus abençoe você, que você tenha a saúde que você precisa e que Deus planejou para você. Um abraço.